Olá a todos, estamos aqui para o 11º episódio do podcast War em Política. Hoje com um convidado muito especial, o ex-governador, sempre governador do Espírito Santo, Paulo Artung. Artung foi deputado federal, deputado estadual, senador da República, 3 vezes governador de estado, preside hoje também a IBA, que é a Indústria Brasileira de Árvores. Governador, muito obrigado pela presença. A alegria é muito grande estar aqui com você e poder participar desse bate-papo. Muito bom. Para esquentar os motores, queria fazer uma pergunta sobre governabilidade. O cenário eleitoral já está posto, nós estamos discutindo as alternativas. O seu partido, o PSD, tem colocado aí 3 opções na mesa. Nós já recebemos, inclusive, o governador Ratinho, o governador Eduardo Leite e o presidente Kassab aqui também nesse espaço. Como é que é a sua visão, com a experiência que tem, tendo sido governador, parlamentar, a respeito do desafio do Brasil a partir de 2027? Como é que a gente torna esse país governável de novo e o que fazer para conseguir levar à frente uma agenda de crescimento, desenvolvimento e de melhoria do bem-estar da população? Eu acho que os desafios são múltiplos. Eu acho que talvez o primeiro dele seja cuidar desse desequilíbrio institucional, que é grave e não ajuda o país, né? Quer dizer, e eu acho que um caminho para reequilibrar esse jogo entre executivo, legislativo, judiciário, é justamente a consciência da futura liderança, seja ela qual for, que ganhar uma eleição não é ganhar o poder, é ganhar um pedaço do poder. E tem que compor na democracia e no presidencialismo, tem que compor condições para que tenha esse equilíbrio, né? Para que um poder não avance na competência do outro e assim por diante. Acho que esse é um desafio aí no campo da política, né? Eu acho que tem que reorganizar, ainda dentro desse tema, aquilo que está conhecido como as emendas impositivas, né? Eu acho que a convivência com governos fracos nesse período acabou produzindo uma conta como essa, 60 bilhões, que é um dinheiro expressivo para um país como o nosso, com muito pouca transparência na alocação desse recurso e com uma deficiência em termos de prioridade, né? Quer dizer, um parlamentar indicar um recurso dentro de uma política pública macro para melhorar, por exemplo, a aprendizagem educacional no país, eu acho que faz todo sentido. E temos outros desafios que estão colocados. Eu acho que a segurança pública é um baita desafio no país. Acho que a questão do crime organizado saiu do controle no país e o próximo governo vai ter que tomar conta dessa realidade, vai ter que encarar essa realidade. Tem que parar com esse jogo de empurra, né? Eu acho que essa coisa não tem que empurrar para os governos subnacionais, sejam estaduais ou municipais. Eu acho que tem que ter um envolvimento de todos os níveis de governo, os poderes também. Justiça, Ministério Público, Legislativo e assim por diante. Eu acho que tem a emergência de um outro desafio que mistura o problema do INSS com o problema do Master, que é a questão da corrupção, né? Corrupção endêmica no nosso país. Então, esse é um outro enfrentamento. Então, nós estamos com agenda densa, né? Mas, ao lado dessa agenda densa, com um conjunto de coisas dando muito certo no país, assim, porque, muitas vezes, assim, esses tropeços que o país, repetidas vezes, que a gente vivencia, tira energia até da gente ver coisa boa que está acontecendo no país. Você pegar um exemplo de WEG Motores, de Embraer, desse setor que eu presido no país, setor de árvores cultivadas para fins industriais e para fins de restauração de nativas, são setores que estão dando muito certo no país. Se a gente olhar a produção de petróleo do país, é claro que nós queremos substituí-la por energia limpa no futuro,
próximo, mas é um país hoje que está produzindo 3,8 milhões de barris dia e vai passar de 5 milhões nos próximos tempos. Então, assim, muita coisa dando certo. Olhar esse agro, né? Essa pujança do agro. Há 50 anos atrás, esse país era importador de alimentos. Hoje nós estamos alimentando quase 10% da população planetária. Então, assim, nós precisamos corrigir muitas coisas, isso nos angustia. Muitas vezes isso tira até a energia para a gente olhar as coisas boas, mas tem muita coisa funcionando no país, fruto de acertos que nós praticamos num passado recente. Então, se a gente puder mirar nos bons acertos, né, e parar de tropeçar nesses erros repetidos da nossa história, por exemplo, a gastança no setor público é um erro repetido na nossa história. Se a gente puder desviar desses erros, eu acho que a gente consegue colocar asa nesse país para ele voar. Sem dúvida. E no seu governo... Nesse país querido que é o Brasil, né? E no seu governo no Espírito Santo, o senhor deu o exemplo disso, né? A minha amiga Ana Paula Vescovi, que foi sua secretária, por exemplo, de Finanças, de Fazenda, fez um baita ajuste fiscal, resolveu o problema de desequilíbrio fiscal. E resolveu uma outra questão, que é a questão da segurança pública. Então, qual é o segredo, né? Como é que se tem uma boa gestão, governabilidade, no caso do Estado, Assembleia Legislativa? O senhor conta sempre sobre aquele caso de quando era deputado estadual, bem jovem, e encontrou o Dr. Tancredo Neves. Se quiser compartilhar com a gente, é uma história muito bacana. Eu acho assim... E o que ele ensinou, né, naquele momento? Eu chego no Tancredo, mas assim... Qualquer prefeito, uma vez eleito, precisa compor maioria na Câmara. Não tem jeito. E governar com maioria institucional, com apoio institucional e com apoio social, apoio na rua, nas redes, né? Nesse mundo que nós estamos vivendo. Um governador, a mesma coisa. Um governador, uma vez eleito, precisa compor maioria na Assembleia, ter relações institucionais estáveis e ter uma boa relação com a sociedade, de uma maneira geral. Então, assim, esse é um desafio repetido. Eu tive a oportunidade, na verdade, eu tive um privilégio de assistir uma conversa de Dr. Tancredo, né, e o nosso ex-governador, saudoso ex-governador Gerson Camata, em que Dr. Tancredo, já como candidato no colégio eleitoral, ele dizia, olha, se correr tudo bem, eu tenho duas tarefas. Primeiro, montar uma boa base na Câmara dos Deputados e no Senado da República. Segundo, discutir com essa base um programa de mudança para o nosso país. Então, assim, também não é montar base por montar base, é montar base e ter objetivos concretos, né? Tarefas concretas que nós precisamos enfrentar. Então, assim, você vê que os antigos enxergavam isso com muita clareza, né? Muitas vezes nós estamos vendo aí, por exemplo, os últimos 2 governos tiveram dificuldade, o atual está tendo dificuldade, o anterior teve dificuldade nessa relação congressual, né? E nós precisamos aprender com esses erros e superar, né? Governar, você precisa ter a capacidade de dividir o poder, né? Sabe, trazer as outras forças para que você tenha uma coalizão e possa executar um programa de governo. Acho que esse é o ensinamento aí dos antigos e a vivência dos novos. Porque, assim, você pega um governo como do governador Tarcísio, está dando certo, né? Está entregando, mas você olha assim, o governo tem maioria na Assembleia? Tem maioria na Assembleia, né? Compôs, desde o início, a maioria sólida na Assembleia Legislativa de São Paulo, e isso ajuda muito a transformar planos, ideias, projetos em ações concretas de governo que cheguem na população e consiga enfrentar desafios, entre eles a desigualdade social, a pobreza, a exclusão social e assim por diante. O senhor dizia que, então, a lição aprendida que o senhor praticou é formar maioria e, em cima dessa maioria, e a partir dessa maioria, ter um projeto de país, né? Ou de Estado, ou de município, etc. Mas uma visão, um projeto. Qual é o projeto do PSD? E quem será o candidato do PSD? Então, aí você está entrevistando a pessoa errada, né?
Tem que entrevistar de novo o nosso Kassab, que é a liderança maior do PSD. Mas eu acho que tem coisas boas, né? Tem 3 bons pré-candidatos à presidência da República, né? Você imaginar assim, o Eduardo Leite, primeiro governador reeleito do Rio Grande do Sul. É fácil fazer política no Rio Grande do Sul? Não é, é um desafio. Todos que conhecem o Rio Grande sabem muito bem disso. Então, sabe, é um jovem, talentoso, né? Bom administrador, foi bom prefeito, está sendo bom governador e está disposto a participar do debate nacional. Você pega o Ratinho, fez uma revolução no Paraná, né? Está lá fazendo um trabalho marcante. Eu encontro com paranaenses Brasil afora, todos com muita admiração, com muita alegria, com muito orgulho do trabalho que está sendo feito no Paraná na atualidade. Você pega o Caiado, que era um parlamentar bem-sucedido, mas tinha uma dúvida, né? Porque muitas vezes o líder é bom parlamentar, quando bate no executivo não dá muito certo. É muito comum isso. O Caiado tem uma carreira de parlamentar exitosa, foi para o executivo, está no 2º mandato, terminando um bom 2º mandato em Goiás. Então, tem 3 bons nomes. Eu acho que a política do Brasil pede, né, uma liderança com esse perfil, mais equilibrado, mais tranquila, né? E eu acho que tem espaço para participar do debate, contribuir com o debate nacional. Se for para o 2º turno, ganha a eleição. Eu não tenho a menor dúvida disso. Se não for para o 2º turno, vai ser importante para uma missão de discutir 2º turno no Brasil, que nós precisamos aprender a fazer isso, não de adesão a um lado ou outro, mas de discutir programaticamente o que nós vamos fazer no nosso país. Como é que a gente diminui essa taxa de juros no país, né? Com essa gastança desorganizada, nós vamos diminuir essa taxa de juros? Não vamos diminuir. Nós estamos com taxa de juros do tamanho da Ucrânia, que está em guerra há 4 anos. Isso não faz sentido. Ah, mas isso não chega no povo pobre. Isso bate nas finanças das pessoas mais simples e mais pobres do nosso país, fazendo com que uma dona de casa, ao trocar uma geladeira, tenha que pagar 2, 2,5. Porque essa é a realidade. Então, assim, nós temos que conversar e discutir ideias. Então, assim, tem um espaço grande, tem um espaço que, se for para o 2º turno, na minha visão, ganha a eleição. E, se não for para o 2º turno, tem um espaço para modernizar esse debate no país. Sair desse jogo de adesão, que não ajuda nada, nem a liderança, nem os partidos e nem o país. E entrar num jogo de ideias, de projetos, né? De tentar conciliar ideias diferentes. Você vê aí, recentemente nós tivemos um governo na Alemanha que simultaneamente colocou no comando a social-democracia alemã, os liberais e os verdes, né? E eles conseguiram fazer um programa de ideias convergentes. Aquilo que não era convergente não entrou no programa. Então, esse é um exercício democrático que nós precisamos aprender no Brasil e talvez o PSD possa ajudar o país a modernizar as suas relações políticas. A respeito do cenário eleitoral, Flávio Bolsonaro, o senador Flávio, já se coloca praticamente como candidato ou pré-candidato, ungido aí pelo próprio pai, né, o Bolsonaro, Jair Bolsonaro, e do outro lado o incumbente candidato à reeleição é o presidente Lula. Nós conhecemos bem os dois lados, né? E as propostas. Então, o presidente Lula tem feito um governo nesse 3º mandato que repete um pouco o receituário do passado. Tentou ampliar, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, programas sociais em geral. Na área fiscal, econômica, fez uma espécie de arroz com feijão, mas não conseguiu melhorar tanto, bem ou mal. Cresceu no primeiro biênio, mas agora já desacelera de novo, como nós vimos no dado do PIB de 2025. Mas tem uma cara, né? Uma cara que é vista como voltado para o social, combate à desigualdade. A direita, como é que o senhor acha que vai se apresentar dessa vez? Vai ser aquela agenda do conservadorismo, da tradição, família, combate à corrupção? Ou é difícil também para eles fazerem esse tipo de discurso agora? Como essas forças políticas vão se colocar nesse debate eleitoral que está prestes a começar?
Assim, como elas vão se colocar, eu não sei. Né? Assim, mas o que ganha a eleição? Assim, eu vou chegar lá. Não sei como elas vão se apresentar, nem um lado nem o outro. Né? São todos dois lados representativos. Né? Você sabe que eu faço o debate político sem fulanizar, sem agredir ninguém. Tem até uma passagem minha com o doutor Ulisses Guimarães que ele fala assim, não, Paulo, você tem que aprender a fulanizar, rapaz. E eu disse, doutor Ulisses, se depender de ficar agredindo pessoas, eu não vou ser bem-sucedido na política. Eu disputei 8 eleições, fui eleito 8 vezes e fui eleito sempre no campo das ideias, é o que eu acredito. Então, assim, eu acho que você tem duas forças, elas têm representatividade, mas elas têm rejeição muito alta. Assim, eu acho que isso aí é a primeira observação que eu quero fazer. Segundo, as pessoas estão olhando muito números de pesquisas estimuladas, né? Ali tem de tudo. Tem coisa que fica e tem coisa que não fica. Eu estou olhando ainda as espontâneas, para ver ainda que o povo não entrou em campo. O povão não entrou em campo nesse debate eleitoral. Então, tem espaço. Isso é a primeira coisa importante. Independente qual a bandeira que um vai apanhar da mão do outro e assim por diante, eu acho que tem um espaço para debater coisas que o brasileiro quer debater. Eu vou citar alguns aqui. Eu acho que o brasileiro quer debater segurança pública. Eu acho que assim, essa combinação desse crime comum nas ruas, né? Por exemplo, roubo de celular, sabe? Com essa criminalidade organizada no país, né? Você vê facções criminosas, dono de postos de gasolina, dono de refinaria de etanol e assim por diante. Quer dizer, o brasileiro quer ver isso ser enfrentado. Nós podemos mirar em experiências no mundo? Podemos. Está aqui do nosso lado a Colômbia, que é um exemplo, né? E é mais ou menos uma coisa que tem a ver com um país como o Brasil. Mas tem enfrentamentos à criminalidade, por exemplo, em Nova York. Isso virou livros, né? Você tem muita coisa escrita sobre isso. Você tem experiências no mundo que mostram que política pública bem desenhada enfrenta um problema como esse. E você tem no Brasil. Você tem experiências no Brasil. Quer dizer, quando estados... O Espírito Santo fez isso, reorganizou o sistema prisional, né? Profissionalizou as instituições policiais, tirou a pata da política de baixa qualidade de cima das instituições policiais, auferiu o resultado. Colocou as duas polícias, que muitas vezes nos estados mais competem do que cooperam para um trabalho de cooperação, sabe, amealharam resultados positivos. Então, nós temos experiências no mundo, experiências no Brasil. Vamos também escalar isso, parar com o jogo de empurra. Esse é um debate que vai mexer com a população. Tem um outro debate que entrou aí, o Master trouxe ele de volta, o INSS trouxe ele de volta, que é a corrupção, né? Você se lembra, quando começou a Operação Lava Jato, todos nós brasileiros que amamos a nossa pátria, nós vibramos com aquilo. Era um problema que precisava enfrentar. Desandou, teve problemas, mas não é um problema resolvido no nosso país, que tira a competitividade da nossa economia brasileira, sabe? Então, assim, esse é um problema que está na agenda do país, e eu acho que precisa ser enfrentado. Precisa ter proposta para esse país nosso, nesse mundo complexo que nós estamos vivendo. O mundo de hoje não é mais um mundo que emergiu do pós-Segunda Guerra Mundial, sabe? Nós precisamos saber como é que colocamos o Brasil de maneira digna e, ao mesmo tempo, potencializando aquilo que ele tem nesse mundo novo que nós estamos vivendo, que é um mundo de protecionismo novamente, né? Quer dizer, é um mundo que não me parece que é papel do Brasil entrar em briga de cachorro grande, para dar uma dica aqui. Então, assim, eu acho que isso é um tema que nós temos que discutir. Nós estamos vivendo uma revolução tecnológica brutal. Nós saímos do analógico para o digital. Nós estamos com inteligência artificial na mesa. Isso muda muitas coisas, trazem desafios novos, colocam desafios novos e abre oportunidades novas, inclusive da gente resolver problemas
de atrasos seculares nossos, estou falando de educação básica, por exemplo, e recuperar o tempo perdido. Então, assim, eu acho que tem um debate bacana para ser travado, que vai mexer com as famílias, com as pessoas, com os trabalhadores do país, com os empresários do país, com os empreendedores, sejam eles de que tamanho forem. Eu acho que isso é importante, né? E eu acho que é isso que o país quer ver. Nós estamos com outro país na pista, nós estamos com outro brasileiro na pista. E eu acho que precisa ser interpretado esse país e a gente ter capacidade de dialogar com ele. Eu acho que as eleições na democracia têm esse papel. E eu vejo assim, eu acho que quem conseguir acertar a mão em uma conversa clara com os brasileiros vai ser ouvido no nosso país. Eu percebo que o senhor está otimista, né, por assim dizer. Eu sou otimista, eu sou moderadamente otimista com o país pela quantidade de erros repetidos que a gente continua convivendo. Uma hora a gente tem que aprender. Sabe? Uma hora nós temos que aprender, né? Quer dizer, o velho Roberto Campos dizia que o Brasil não perde uma oportunidade de perder a oportunidade. Nós precisamos virar essa chave, né? Uhum. Quer dizer, nós estamos com um outro momento de oportunidade. Olha, o mundo precisa, nos próximos anos, de alimento. Nós temos como ampliar com a tecnologia que nós temos capacidade de ampliar nossa produção de alimentos sem destruir florestas. Aonde tem no mundo mais de 100 milhões de hectares de terra antropizada, uma parte grande dela passível de ser convertida para a produção de alimentos, de fibra, de energia, inclusive de restauração de nativas, Brasil afora. Quer dizer, aonde tem isso? Então, o mundo precisa de alimentos, nós temos possibilidade de continuar sendo um celeiro do mundo. O mundo precisa de energia limpa, né? Nós estamos num caminho que nós temos que encarar a transição energética. O Brasil tem esse potencial. O mundo precisa de metais da transição energética. Nós temos um subsolo riquíssimo, com capacidade de contribuir. Quer dizer, o Brasil pode se aproveitar dessa revolução tecnológica que nós estamos vivendo no mundo. Ela abre oportunidades para a gente, desde que a gente também faça o dever de casa. Então, você tem um mundo que é complexo, eu não estou minimizando a situação do mundo, as guerras, né, os conflitos, o protecionismo que eu citei, mas você tem oportunidades em cima da mesa, evidentemente, que precisa de uma liderança com capacidade de olhar, se movimentar corretamente e parar de tropeçar nas próprias pernas, que, infelizmente, é uma sina do nosso país ao longo da nossa história. Sobre a liderança, o senhor fala muito da importância da liderança, né, e como um catalisador aí das mudanças. Não adianta apenas esperar que, por geração espontânea, as coisas vão acontecer. Quando o senhor foi governador, as 2 primeiras vezes, conviveu com o presidente Lula também nos seus 2 primeiros mandatos. Que avaliação que o senhor faz e que comparação que dá para fazer com o presidente Lula ali de 2003 a 2010 com o atual presidente? Onde ele está errando, onde está acertando? Uma avaliação do governo atual e aí, à luz dessa sua experiência também de ter convivido enquanto governador do Estado do Espírito Santo com o presidente da República. Assim, eu acho que eu facilito na resposta te dizendo que eu acho que esse terceiro mandato, ele deveria, na minha opinião, evidentemente que eu respeito todos, né? Ele deveria ser um mandato de transição, né? Ele podia ser um mandato para o presidente estar fechando o ciclo dele com chave de ouro, né? Preparando outras lideranças, do próprio partido dele, inclusive, dos aliados, né? Seria um governo bem sucedido, na minha opinião, né? Mas, evidentemente, que trilhou o outro caminho, que não é um bom caminho. Quer dizer, uma eleição disputadíssima, que foi o último processo eleitoral. Você começa um mandato novo já olhando reeleição, né? Então, eu acho que, se eu tiver que apontar um erro, é esse erro de direção, que compromete todo esse processo, né? Se fosse um governo de transição, eu acho que, fechando um ciclo, poderia, inclusive, projetar lideranças do próprio partido do presidente, né? Tem líderes
jovens aí em condições de assumir responsabilidade. Eu acho que assim, a democracia pode ter defeitos, pode ter falhas, que quem inventou a democracia é o ser humano, né? Mas é o melhor que nós inventamos. Se tem uma coisa boa, é alternância de poder e oxigenação. Isso é uma coisa muito boa na democracia. Então, assim, tem que pensar a vida pública como uma corrida de revezamento, né? Você vai lá, dá o melhor que você pode, passa o bastão para o outro e ainda torce para o outro conseguir um desempenho melhor do que o seu, né? Porque isso é que forma a beleza da vida pública, né? Por que você está na vida pública? Só faz sentido para você conseguir impactar positivamente a vida dos seus irmãos e irmãs, né? Uhum. Então, assim, eu acho que o erro, se eu tiver que desenhar um erro em relação e comparar com momentos lá atrás, o erro é um erro original, né, de forma de pensar esse terceiro governo, né, que já é um exagero na democracia você ficar... Eu fiquei 3 vezes, eu estou falando assim, pessoalmente, né, assim, você ficar no mandato 3 vezes é um período muito longo, são 12 anos de mandato, né? Então, assim, é muito longo. E eu acho que, infelizmente, desde o início, a obsessão é pela reeleição. E aí, quer dizer, você sequer conseguiu refletir no governo as forças que levaram à vitória, né? Que produziram aquela vitória, naquele momento ali de disputa apertada. Sim. Né? Porque o Brasil saiu dividido daquela eleição. E de certa forma, o Brasil ele mostrou que ele estava muito diferente ali naquela eleição, né? Então, assim, faltou um pouco de reflexão sobre isso, eu acho. Mas águas passadas não movem moinho. Eu aprendi isso cedo lá na roça, lá no Caparaó, onde eu nasci, né? Então, é a realidade que temos que conviver com ela, debatê-la e procurar o melhor caminho, né? Sem dúvida. A construção dos palanques regionais também já começa a aparecer, essa discussão, por exemplo, em São Paulo, como a esquerda vai se posicionar aqui, porque o governador Tarcísio está bem avaliado, tem boas entregas importantes, continuou o trabalho dos governos do PSDB, mas ampliou, criou sua marca, né? Sim. E as pesquisas mostram isso. Por outro lado, a esquerda precisa se posicionar, porque é um colégio eleitoral fundamental para a tentativa de reeleição do presidente Lula. O Haddad, na sua avaliação, o ministro Fernando Haddad, deve ser, ou deveria, ou será candidato aqui em São Paulo? Essa é a estratégia que, na cabeça do PT, maximiza os votos para o presidente Lula num contexto que vai ser tão apertado. E, além de São Paulo, se puder falar um pouquinho também dos outros estados, Espírito Santo, né, que é onde o senhor conhece bem, mas também os estados do Nordeste, Rio de Janeiro, uma avaliação mais geral da política regional e de como as peças vão se mexer aí no tabuleiro. Assim, primeiro, os arranjos regionais, eles são importantes para a eleição nacional, mas não são decisivos. Eles são decisivos para a escolha das futuras assembleias legislativas, as bancadas, bancada na Câmara, os senadores que vão ser eleitos, né? Então, assim, não tô minimizando o papel, assim, mas não é decisivo. A eleição presidencial, ela passa uma parte por cima disso tudo, né? Assim, e eu, desde a primeira eleição presidencial, eu vi isso acontecendo no Brasil, né? Quando nós voltamos a eleger os presidentes pelo voto e saímos do sistema de colégio eleitoral que o regime militar implementou. Então, assim, essa é uma observação que eu queria fazer, assim, porque muita gente acha que a partir desses palanques regionais você resolve a eleição presidencial. Se fosse assim, Dr. Ulisses tinha tido um desempenho presidencial melhor. Vou dar um exemplo bem longe para não chegar nos tão próximos aqui, estão vivos, né? Amigos Sim. nossos e assim por diante. Então, assim, essa é a primeira questão. Assim.
A segunda questão, assim, eu acho que quando a gente olha esse ciclo de novos líderes que nós temos no país, Ratinho, Eduardo Leite, Tarcísio, sabe, o Eduardo Riedel, lá do Mato Grosso do Sul. Eu estou citando assim. A Raquel também. Sabe, né? a Raquel lá em Pernambuco. Pernambuco, o João lá em Recife, o Eduardo Leite. Quando você olha. O Eduardo Paes, desculpe, quando você vai olhando essas lideranças que estão surgindo no país, o Renanzinho, né, lá de Alagoas, que fez um bom governo, você vai olhando, quando você olha para o PT, você vê dois líderes no PT para esse novo ciclo. Um é o Haddad, né, o outro é o Rafael. Né? São duas lideranças emergentes e assim por diante. Então, Rafael Fonteles, para quem está nos ouvindo, governador do Piauí. Isso. Então, assim, o ideal, assim, se a gente pudesse desenhar as coisas, o ideal é que esse ano nós tivéssemos uma disputa para a presidência da República, Tarcísio e Haddad. Isso seria o ideal. Seria bom para o país, né? Oxigenar o país com gente nova e assim por diante. Não foi possível nem para um lado nem para o outro. Então, eu não quero discutir as coisas porque eu não quero arranjar briga inútil, sabe? Mas isso seria o ideal. Mas se não está acontecendo o ideal, bom é que o Tarcísio continue essa obra que está aqui em São Paulo de muito boa qualidade. Seria muito bom que o Haddad assumisse uma função tipo senador da República e pudesse estar lá no debate nacional dando contribuição, oxigenando o debate nacional e assim por diante. Aí é torcida pura. Eu não tenho influência nenhuma nisso, né? Mas é como brasileiro. Eu queria ver, e acho que vou ver em vida, um novo ciclo de lideranças no nosso país, porque isso vai fazer bem ao país. Né? Não sei se eu te respondi, mas assim, eu estou colocando a minha alma em cima da mesa. Sim. O meu desejo seria isso. Nós precisamos renovar, botar sangue novo. Né? Eu acho que outros já tiveram oportunidades, o povo deu oportunidades importantes, mas agora tinha que abrir espaço para novas lideranças no nosso país. Faria bem para a democracia brasileira, na minha visão. E pelo que eu entendo da sua análise, essas lideranças já estão ou postas ou estão se colocando, né? Por exemplo, vários nomes que você citou agora, o João Campos, a Raquel Lira, o Eduardo Leite, o Eduardo Paes, já de uma outra geração, mas também emergindo agora, provavelmente para o governo do estado do Rio, e outras, né, que a gente poderia citar. E dentro desse quadro de renovação, a gente, por outro lado, olha para as pesquisas e vê que o povo ainda está preso àquelas duas coisas, aqueles dois lados, aquelas duas figuras, duas ideias. Né? Por que isso acontece? E, de fato, essa será, em 2026, uma nova eleição em que a polarização vai prevalecer, na sua avaliação, como analista mesmo da cena nacional, olhando as pesquisas que estão saindo agora, né? Eu acho assim, a polarização está nesse processo. Assim, quer dizer, não tem como não enxergar isso. Né? O que é novo é que tem gente cansada disso. Se você me perguntar quantos por cento, eu não sei. Mas as pesquisas captam isso. Mas as pesquisas estão captando que tem um cansaço com isso. Né? Esse cansaço abre espaço para uma nova fisionomia, né? Porque a política é feita assim. Né? Então, eu acho que um desses jovens precisa aproveitar esse espaço, é o que eu estou defendendo. Né? E colocar não simplesmente uma fisionomia a mais no debate político brasileiro, mas ideias boas para o futuro do nosso país. Né? Eu ouso dizer que se a gente viajar o mundo inteiro e olhar país a país o seu potencial e fizer uma lista de 10 países com maior potencial no mundo, o Brasil está entre eles. Potencial. O nosso desafio é como é que transforma esse potencial em oportunidades, principalmente para os brasileiros, para os jovens brasileiros que precisam olhar para o futuro e acreditar no Brasil. Né? Esse é o nosso desafio. Qual o maior obstáculo que nós temos? O maior obstáculo que nós temos é a política brasileira. Sabe? Que é uma política atrasada.
sabe? Ela precisa ter capacidade de modernizar, os partidos precisam ter capacidade de modernizar. As mudanças que nós fizemos na lei, fim de coligação no proporcional, cláusula de desempenho, já, de certa forma, está fazendo com que a sanfona comece a fechar em número de partidos. Então, você tá conseguindo já ter aglomerações de pessoas significativas em partidos. Você precisa aglomerar ideias agora, projetos, né? Reflexões sobre o Brasil, né? Projeções do que nós podemos fazer, da inserção nossa nesse mundo mudado e em mudança permanente, fruto da velocidade das novas tecnologias. Acho que é esse o nosso papel. Assim, eu aprendi desde cedo, as máquinas do nosso tempo são maravilhosas. Você pegar um computador, colocar na mão, ou um celular na mão, e pensar o que tem de inteligência humana embarcada naquilo, né? É espetacular. Mas não nos substitui. Né? Mas tem inteligência, mas não nos substitui, sabe? Precisa de gente treinada, gente qualificada. Você vê que eu saí do governo e fui para o Renova BR. Por quê? Porque é uma plataforma para formar meninos e meninas para que elas possam participar da disputa política, do debate político do nosso país, dos estados, dos municípios e assim por exemplo. Precisa de gente. E eu acho que a grande novidade que pode ter no país é uma troca geracional de líderes no nosso país. Eu acho que ela está em curso. Se a gente puder fazer aquilo que a gente faz com startup, acelerar, eu acho que o brasileiro vai ficar feliz para danar, porque precisa colocar gente nova, com outra mentalidade, sabendo o que é esse país que nós estamos vivendo, o que é a alma desse brasileiro, né? Aquele brasileiro que no passado olhava para o país e via como única chance para o seu filho fazer um concurso no Banco do Brasil, né? Mas hoje ele olha para o Brasil e vê que seu filho pode ser um grande empreendedor, inclusive na área tecnológica, né? E em outras áreas, e vê gente que no interior desse país está produzindo com produção, com tecnologia hiper avançada em relação a tudo que está se fazendo no mundo. Então, eu acho que é um outro país, precisa de um outro time de líderes, né? Que tenha capacidade não só de pensar o país, mas de transformar o imenso potencial que esse país tem, eu já disse antes, em vida melhor para o seu povo, em mais renda para as famílias e assim por diante. E eu entendo também que essa troca geracional é fundamental, mas, ao mesmo tempo, essa nova geração beber da fonte daqueles que já passaram também e deixaram um legado, né? No seu caso, no PSDB, por exemplo, a grande liderança, o presidente Fernando Henrique Cardoso. Sim, aprendi muito com ele. Eu queria ouvir um pouco disso, algum caso, uma experiência interessante, porque deve ter sido uma coisa outro dia muito inspiradora. Eu outro dia contei para um grupo de amigos, assim, depois do presidente já ter saído da presidência da República, ele me convidou para almoçar com ele aqui em São Paulo, no apartamento dele. E olha que você vai ver pela narrativa do caso que eu era muito jovem quando eu tive com ele, né? Então tem bastante tempo. E ele conversando comigo e falando sobre o impacto das novas tecnologias na vida humana, né? E ele dizendo, olha, apontou para o celular em cima da mesa e falou, olha, isso aqui vai mudar a sociabilidade humana, Paulo, sabe? Você imagina assim, toda vez que eu passo num ponto de ônibus e vejo as pessoas tudo olhando para o celular, ninguém conversando com ninguém num ponto de ônibus, um ponto de ônibus apinhado de gente, eu lembro do presidente Fernando Henrique. Ele dizendo, olha, isso aqui vai mudar. Vai mudar, a sociabilidade é a expressão de sociólogo, mudar a vida humana. E aí ele foi em frente e falou assim, olha, tem uma outra coisa, isso vai incidir na política no mundo. Olha que coisa, né? Você imagina um processo eleitoral como esse último nos Estados Unidos, né? Ou mesmo no Brasil, né? Que capacidade de olhar para frente. Nossa, né? Assim, impressionante. Espetacular. Né? Uma coisa, a convivência com eles, que eu tive, com Mário Covas, né? Com José Serra, né? Com Luiz Carlos Mendonça de Barros, que quando eu fui diretor do BNDES, eu
eu fui na diretoria liderada pelo Luiz Carlos, né? E por tantas outras figuras, né? Assim, é um privilégio. Para a minha geração, privilégio, sabe? Aprendi e continuo aprendendo, né? Dizer isso. Então, assim, e foi um privilégio para o Brasil, né? Uma liderança com esse perfil, exercer 2 vezes a presidência da República no Brasil. Então, espetacular. Assim, que eu posso dizer é isso. E estamos chegando ao fim, quando a conversa é boa, passa rápido demais, né? Mas eu queria fazer uma pergunta agora pessoal, do seu projeto político. Porque dá para ver que você tem espírito público, gosta de debater, está sempre disposto a participar das conversas. Eu sei que participa lá na Casa das Garças também, com os economistas que, para a minha geração, são a grande referência, né? Qual é o seu plano para 2026? Vai ser candidato no Espírito Santo ao governo do Estado? Ou vai colaborar com alguma das campanhas, com o próprio PSD, com o candidato do partido? Olha, tem um filósofo chamado Zeca Pagodinho, que numa das suas músicas ele brinca e deixa a vida me levar, né? Estou fazendo aqui uma brincadeira, quer dizer, mas vou te responder, pode deixar que eu não vou te enrolar, não. Quer dizer, assim, eu disputei 8 eleições, né? Eu venho do movimento de jovens, né? Movimento de... Disputou e ganhou, né? Disputei e fui bem sucedido. Eu venho do movimento de juventude, movimento estudantil, e saí da universidade, montei uma microempresa. Eu fui microempresário da área de editora e gráfica, né? Eu comecei minha vida aí. Depois disputei eleições, né? Então, é uma experiência muito rica, né? Sempre pensei que uma vida profissional, seja ela qual for, tem um ciclo, né? Você pode ver que um atleta tem um ciclo, atleta profissional que eu estou falando. Então, eu sempre pensei que quer dizer, eu precisava percorrer um ciclo, fechá-lo bem, né? Mas percorrer um ciclo. Então, eu mais ou menos segui por aí, né? Assim, quando eu cheguei, 3º mandato de governador, se você perguntasse, na época você pensava em alguma coisa, pensava em subir para a política nacional. Disputar a presidência ou ser aproveitado como um vice-presidente da República, isso não foi possível. Essa janela não abriu para mim, né? Então, eu vim para a iniciativa privada de novo. 3 vezes que eu fui para a iniciativa privada ao longo da minha trajetória profissional, e vim com um compromisso de que eu podia continuar no debate nacional, escrevendo artigos, dando entrevistas, propondo coisas em relação ao futuro do país, propondo ideias em relação ao futuro do país, e é isso que eu tenho feito, né? No meio desse processo, Kassab, que já vinha me convidando várias vezes para filiar no partido, fez uma proposta para mim vir para o partido para ajudar na formulação de ideias para o país. Então, eu estou ajudando, né? Lá no Estado, nós temos um ótimo prefeito na capital, o prefeito Pasolini, né? E está fazendo um ótimo trabalho. Já foi eleito, já foi reeleito, sonha em ser governador do Estado. Tem quantos anos? 40 e poucos anos. Sonha em ser governador do Estado e tem o meu apoio. Teve meu apoio para a prefeitura e tem meu apoio para ser governador do Estado, olhando essa ideia de troca geracional, né? Que é importante. Quer dizer, então, é possível que o que eu faça seja ajudar no projeto nacional, ser cabo eleitoral no meu estado, né? De ajudar um projeto e assim por diante, de uma renovação política. Eu acho que o mais provável é isso. Muito acho que lhe respondi Respondeu com clareza e transparência. Com precisão aí. Muito bom. Governador, só posso não agradecer. Artunguei, né? Não artunguei, não enrolei. Não tucanou, que agora já não está mais na moda. Então, quero agradecer muito em nome da Warren Investimentos, a nossa corretora, a sua presença aqui, muito nos honra.
um papo franco, aberto, é muito inspirador também para mim, como economista, que também já atuei no setor público, poder conviver e ouvir as suas histórias e gozar também dessa possibilidade de conhecer a experiência de alguém tão importante para a política nacional, e desejo sorte aí nos desafios. Você que acompanhou a gente aqui no podcast, nessa 11ª edição, com sempre o governador Paulo Artung, do Espírito Santo. Passo agora para ele para agradecer. Acompanhem sempre a gente nas redes sociais, no Spotify, no YouTube. Já estamos aí na 11ª edição. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço aqui, no meu caso, agradecer esse convite honroso. Você sabe que eu lhe acompanho muito. Queria terminar dizendo uma coisa. Assim, muitas vezes, com grupos jovens, as pessoas têm muita dificuldade de pensar em ter uma participação na vida pública, né? Eu acho que você é um exemplo interessante. Está na área privada agora, esteve na vida pública ali na esquina da vida, né? Eu acho que foi uma experiência importante e enriquecedora para você do ponto de vista profissional. Eu sempre digo isso aos jovens. Olha, eu acho que a empresa moderna, por exemplo, precisa de gente com cultura da vida pública. Ajuda a construção reputacional, por exemplo, de uma empresa privada de grande porte hoje. Então, é sempre uma oportunidade você ter uma experiência. Dou exemplo de Armínio, né? Armínio estava muito bem profissionalmente em Nova York. O presidente Fernando Henrique convidou para ele voltar para o Banco Central. Ele tinha uma experiência de diretor do Banco Central, voltar para presidir o Banco Central, e eu não tenho dúvida. Armínio, primeiro, é um orgulho para todos nós brasileiros a passagem dele no Banco Central. Segundo ele mesmo, eu acho que ficou muito feliz da opção que teve. Então, assim, essa conversa fiada de que política, eu quero estar longe de política, a vida é política, né? Seja nas nossas relações diversas, relações profissionais, nas empresas e assim por diante. O que diferencia é o seguinte: é a politicagem, é a política de baixa qualidade da boa política, da política que tem embutido interesse público, valores republicanos, valores da ética e assim por diante. Então, assim, se eu posso dizer alguma coisa para a juventude brasileira, é participar. Quando a gente não vota bem, a gente está colocando um desqualificado para nos representar. Quando a gente vota bem, a gente muitas vezes vê lá o bom parlamentar enfrentando as dificuldades, botando o dedo na ferida e assim por diante. Então, ali é o nosso voto. É uma procuração que a gente entrega para alguém em nosso nome. Então, assim, eu acho que quem tem vontade, participe, mesmo que depois volte para a vida privada, mas a gente precisa, mesmo que não participe diretamente, exercer cidadania com plenitude. Esse negócio de votar num deputado federal e 3 meses depois não saber em quem votou, sabe? Isso é o avesso do avesso do avesso, como diria Caetano Veloso, sabe? Não é possível. A gente está dando procuração para alguém decidir em nosso nome. Depois nós vamos reclamar, né, dos tropeços que a gente assiste aí diariamente, né? Então, acho que tem uma construção a ser feita. O meu papel é esse. Assim, eu vou morrer fazendo política. Política, debatendo o país, conversando sobre as questões do Brasil, do mundo, e até porque muita coisa nós precisamos de uma concertação planetária para resolver. É o problema do clima, da biodiversidade, por exemplo. Então, eu vou morrer fazendo política, independente de ter ou não mandato, né? Se tiver que ter mandato de novo, vou ter, mas isso não precisa ter mandato. Vou fazendo política, porque eu acho que é um papel de exercício de cidadania. Excelente. Muito obrigado, governador. Eu que agradeço.